E, gente, agora vamos discutir um outro calor de reação, que é o calor de combustão. Quando você fala calor de combustão, na verdade é a variação da entalpia padrão de combustão de uma substância. Se combustão é sempre uma reação exotérmica de oxirredução e rápida, o calor de combustão é a quantidade de energia liberada sob a forma de calor, durante a combustão completa de um mol de uma única substância. E essa combustão ela deve ser completa de um mol de uma única substância, utilizando o oxigênio como comburente e no estado padrão termodinâmico, 25 graus Celsius e 1 bar. Então, o calor de combustão é o calor liberado durante a combustão de um mol de uma única substância no estado padrão termodinâmico. Claro que deve ser a pressão constante, já que eu estou falando em variação de entalpia, Então, eu posso transformar dados de calores de combustão em equações termoquímicas de combustão. Equações termoquímicas são equações químicas acompanhadas dos seus respectivos calores de reação, ou que nesse caso é a variação da entalpia de combustão. O calor de combustão do hidrogênio, melhor dizendo, a variação da entalpia de combustão do hidrogênio é menos 242 kJ por mol. Então, eu vou colocar, só pode queimar 1 mol de hidrogênio. Então eu vou ter que utilizar meio mol de oxigênio, produzindo 1 mol de água. Se é no estado padrão, eu vou obter a água no estado líquido. E a variação de entalpia padrão de combustão é menos 242 kJ por mol. Vamos supor que se a equação tivesse balanceada da seguinte maneira: 2 mols de hidrogênio, 1 de oxigênio e 2 de água. A reação seria de combustão, mas a variação da entalpia não seria o calor de combustão. Para falar calor de combustão, só pode queimar 1 mol de forma completa de uma única substância. Agora, esse é o calor de combustão do etanol. C2H6O é o etanol. Como é que seria a equação termoquímica de combustão do etanol? Então, vai ser C2H6O. E uma coisa é verdade, às vezes a gente equaciona queimando etanol líquido, mas quando queima mesmo é o vapor que queima, Porque com o calor produzido pela chama, o álcool acaba vaporizando, Então vai agir com oxigênio, deve ser o comburente, a combustão deve ser completa, produzindo gás carbônico, e é como no estado padrão, a água é obtida no estado líquido. Então aqui vai ser 2, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 3. Então a variação da entalpia de combustão é menos 1.230 kJ por mol. Aí você pode começar a pensar, então o etanol é melhor combustível que o hidrogênio. Quando a gente vai discutir a qualidade do combustível, a gente até utiliza a entalpia, o calor de combustão. Mas a melhor referência é o poder calorífico
do combustível. O poder calorífico é a energia que ele libera na combustão, mas por unidade de massa, tipo assim, por quilo, por grama. Então, se eu analisar que a massa molar do hidrogênio, ela é 2, então vai ser 121 kJ por grama. Eu vou ter que pegar 1.230 e dividir por 46, que é a massa molar do etanol. Então, por grama, o poder calorífico do etanol vai ser menor. Agora eu tenho esse daqui, é o isooctano, constituinte da gasolina. Se eu queimar o isooctano, C8H18, vai agir com oxigênio, a combustão deve ser completa, vai produzir gás carbônico, vai produzir água. Então aqui vai ser 9 mais 16, 25 sobre 2, e a variação de entalpia é menos 5.110 kJ por mol. Você vai dizer, então para eu discutir poder calorífico, no caso do isooctano, a massa molar é 114. Então eu dividiria 5.110 por 114. Aí no caso do etanol, 1.230 dividido por 46. Você vai ver que o poder calorífico da gasolina é maior do que do etanol, quer dizer, por grama libera uma quantidade de energia maior. Agora, C7H16 é o heptano. O heptano também é um constituinte da gasolina, mas um constituinte minoritário da gasolina. E a combustão dele libera 4.811 kJ por mol. Veja que se aumenta a cadeia carbônica, aumenta a energia armazenada na molécula. Então, por mol, a energia liberada aumenta quando aumenta a cadeia carbônica do hidrocarboneto. Então, eu teria C7H16, ele é líquido, reage com oxigênio, produzindo 7 mols de gás carbônico, mais 8 mols de água. 8 mais 14 vai dar 22. Então, aqui vai ser igual a 11O2. E a variação de entalpia padrão de combustão vai ser menos 4.811 kJ por mol. Então, o calor de combustão, gente, ele é extremamente importante para discutirmos, na verdade, a viabilidade dos combustíveis. Por exemplo, é uma discussão comum para carros flex. O carro flex pode ser abastecido com álcool ou pode ser abastecido com gasolina C. É comum a gente perguntar no posto qual que é a relação entre preço do litro do etanol e do litro da gasolina para decidirmos qual combustível que utilizaremos para abastecer o tanque do automóvel. Então, como é que a gente vai utilizar esses calores de combustão para decidirmos qual que é o melhor combustível? Será que é melhor abastecer com etanol ou será que é melhor abastecer com gasolina C, que é uma mistura rica em isooctano? Então, a seguir, vamos fazer um cálculo para decidirmos a quem que é melhor, etanol ou gasolina C. Então, considere essa proposta. 1 litro de gasolina comum, gasolina do posto,
e 1 litro de etanol do posto. Quem libera mais energia? Claro que a gasolina. E qual que é a razão dessas energias liberadas? Eu quero decidir a relação entre o preço de 1 litro de etanol e de 1 litro de gasolina do posto para decidir qual que é o melhor combustível para um carro do tipo flex. Então, olha, a gasolina C, eu considerei mais ou menos uma média, né? Ela tem 83% em volume de isoctano e 27% em volume de etanol, que é a lei, né? Já o etanol combustível, ele tem 96% em volume de etanol e 4% em volume de água. O etanol que é adicionado à gasolina, ele é anidro, ele não tem água. Mas o etanol da bomba, ele é hidratado, ele tem 4% de água. Aqui estão os ΔH de combustão do isoctano e do etanol e as densidades do isoctano e do etanol. Então vamos seguir a estratégia. 1 litro de gasolina comum gera qual quantidade de energia? 1 litro de etanol combustível, que é o álcool hidratado, libera qual quantidade de energia a partir desses dados? Então, vou passar para o lado de cá para a gente resolver essa discussão. Se eu tiver 1 litro de gasolina comum, se eu tiver 1 litro de gasolina comum em que 83% é isoctano, na realidade eu vou ter 830 ml de isoctano em 1 litro de gasolina. Então eu vou dizer, eu vou fazer aqui, para 1 litro de gasolina C, que é a gasolina comercial vendida nos postos. Então vamos calcular quanto que tem de isoctano e quanto que tem de etanol. Qual que vai ser o volume de isoctano presente em 1 litro de gasolina? É 83%, então vai ter 830 ml de isoctano e o resto vai ser etanol. Isso é uma grande aproximação, gente, porque na gasolina comercial, gasolina comum, não tem só isoctano e etanol. Tem heptano, tem hexano, tem outros, tem benzeno, tem outras substâncias que eu não estou considerando, fazendo apenas uma estimativa, né? O volume de etanol vai ser 270 ml. A questão me deu a densidade do isoctano, que é 0,69 gramas por centímetro cúbico. Então, qual que vai ser a massa de isoctano em 1 litro de gasolina? A massa é densidade vezes volume. Então, vai ser 0,69 gramas por centímetro cúbico vezes o volume, que vai ser 830 centímetros cúbicos. Isso dá uma massa igual a 572,7 gramas. Agora o resto é etanol. Então, qual que vai ser a massa de etanol? É densidade vezes volume, 0,80 vezes 270, isso vai dar 216 gramas de etanol. Eu tenho que transformar aí, eu tenho que saber qual é a energia
energia liberada por essas substâncias, né, quando queimadas. Então vamos passar para mol. Eu vou falar que a massa molar, veja, a massa molar do isoctano é igual a 114 gramas por mol. Então, qual que é a quantidade em mol de isoctano presente em 1 litro de gasolina? Vai ser a 572,7 dividido por 114. Isso vai dar 5,024 mol de isoctano. Então, qual que vai ser a energia liberada? Qual que é a energia liberada pela queima do isoctano durante a queima do isoctano presente em 1 litro de gasolina? Vai ser 5,024 mol e o calor de combustão é 5.110. Então, a quantidade, a energia liberada nesse caso vai ser 25.672,64 kJ. Mas o álcool também queima. Então, qual que é a massa molar do etanol C2H6O? 46 gramas por mol. Então, qual que vai ser a quantidade de matéria queimada do etanol C2H6O? A massa de etanol é 216 gramas dividido por 46. Isso vai dar 4,7 mol. Então, qual que vai ser a energia liberada? Veja, pelo etanol, né? Durante a combustão do etanol. Eu vou pegar 4,7 e multiplicar pelo calor de combustão do etanol que foi fornecido, que é 1.230. Então, nesse caso, a energia liberada é 5.781 quilojoule. Então, eu posso resumir qual que vai ser a energia liberada durante a combustão. Veja só, a energia liberada durante a combustão de 1 litro de gasolina comercial, de 1 litro de gasolina que a gente chama de gasolina C, gasolina comercial. Vai ser a soma das duas energias, né? Então vai ser, na realidade, 25.672,64 mais 5.781. Isso dá um total de 31.453,64 kJ. Essa é a energia liberada quando se queima 1 litro de gasolina de posto. Claro que é um valor, na realidade, próximo disso, que eu estou considerando uma composição mais aproximada.
Agora, se eu tiver 1 litro de etanol anidro, 1 litro de etanol comercial, se eu tiver para 1 litro de etanol combustível, porque o etanol combustível, ele é hidratado. Então, o volume que eu vou ter de etanol mesmo, que falou que é 96%, o volume de etanol vai ser 960 ml de etanol, o 40 ml é água, que não queima. Então, qual que vai ser a massa de etanol em 1 litro desse combustível? É 0,8, que é a densidade, vezes o volume, 960. Isso vai fornecer 768 gramas de etanol. Então, qual que vai ser a energia liberada pela queima do etanol? Vai ser 768 dividido por 46, que é a massa molar dele, vezes 1.230, que é o calor de combustão do etanol. E isso vai dar, veja só, 20.541 kJ. Então, 1 litro de etanol libera menor quantidade de energia do que 1 litro de gasolina. Então, qual que é a razão de preço de 1 litro de etanol e 1 litro de gasolina para ser mais vantajoso economicamente abastecer o carro flex com o etanol combustível? Então, eu vou pegar e fazer a razão, né? Então, eu vou pegar 20.541 kJ dividido por aquele total 31.453,4. E isso vai dar um valor igual a 0,65. Então, se o preço do etanol for 65% ou menos do que o preço de 1 litro de gasolina, é vantajoso, nesse caso, abastecer com etanol do que com gasolina. E ainda é mais vantajoso ainda, porque estaremos lançando para a atmosfera um gás carbônico cujo carbono não é de origem fóssil, mas sim de origem renovável.